Irmãos, eu estou mais uma vez incumbido de trazer a palavra nessa noite. Pastor Anderson está pregando na Igreja Batista Nova Canaã. É sempre uma alegria pregar para os irmãos, é sempre uma alegria trazer a palavra de Deus e é sempre um desafio também. É uma grande responsabilidade, mas Deus tem nos dado graça e a igreja tem nos acolhido, nos recebido aqui. E eu peço a Deus que, apesar das minhas fraquezas, que cada um aqui possa sair nessa noite com a porção devida do alimento sagrado. Eu gostaria que os irmãos já abrissem as suas Bíblias em 2 Timóteo, no capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4. Nós temos uma tarefa hoje de trabalhar em um texto que eu preguei ao longo do ano de 2018 em 2 Timóteo por diversas passagens, mas esse trecho eu não pude concluir. Eu gostaria de trazer hoje para os irmãos, para que nós considerássemos. 2 Timóteo, capítulo 4, do verso 6 até o verso 22. Assim diz a palavra do Senhor. Quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenha muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam, que isto não lhe seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada a todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Cumprimenta Prisca e Áquila, bem como a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te e vem antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te cumprimentam. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Vamos orar mais uma vez. Pai, nos ajuda nessa noite. Nós estamos diante da tua palavra, diante do texto sagrado, e nós carecemos, ó Deus, do auxílio do teu Espírito. Nos ilumina, nos ajuda, nos capacita a entender, a discernir a vontade do Senhor para nós. Alimenta o teu rebanho, Senhor. Cuida das tuas ovelhas. E que o Senhor seja exaltado nessa noite por meio da proclamação do teu evangelho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Irmãos, considerando esse texto, eu gostaria de trazer uma meditação hoje, que poderia ser entendida como uma continuação
daquilo que nós já meditamos no domingo passado. Se a pergunta que nós ouvimos no domingo passado é o que nos impede de fazer a obra de Deus, a pergunta que eu trago para os irmãos hoje é: o que nos impede de concluir a obra de Deus? O que nos impede de trabalhar até o fim, de terminar aquilo que o Senhor nos chamou para fazer? E nós temos esse desafio de analisar esse tema e de pensar sobre isso. E essa é a pergunta para nós: o que nos impede de concluir a obra de Deus? E nós vamos fazer aqui uma análise da vida e dos momentos finais do apóstolo Paulo, entendendo que de fato ele é um exemplo de perseverança, de bom término, de conclusão, de fechamento. Eu gostaria apenas de lembrar os irmãos, para introduzir esse assunto, de um trecho muito conhecido da palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E para nós considerarmos esse tema e esse assunto, essa pergunta já está posta: o que tem nos impedido de ir até o fim, de concluir aquilo que Cristo nos chamou para fazer? Porque muitos abandonam a fé, abandonam a sua posição, abandonam o trabalho do Senhor, abandonam coisas pela metade, porque muitos não conseguem chegar até o final. E nós temos aqui diante de nós o exemplo do apóstolo Paulo, dizendo que ele chegou até o fim, ele está se preparando para receber a sua coroa. E eu gostaria de meditar com os irmãos em 4 temas, em 4 assuntos ou 4 tópicos que nos chamam para uma convicção santa do nosso chamado sendo concluído até o final, para um desejo santo de chegar até o fim, servindo e honrando ao Senhor. E olhando para esse texto, nós encontramos uma divisão que pode ser lida da seguinte maneira: do verso 6 até o verso 8, nós vemos o apóstolo Paulo descrevendo a sua vida e dizendo que ele está concluindo uma santa ambição. A ambição santa que ardia no coração de Paulo está sendo finalizada, do verso 6 até o verso 8. Do verso 9 até o verso 15, nós entendemos que Paulo consegue concluir e chegar até o final, porque nós estamos diante de um homem com resiliência cristã, com força moral para resistir em meio ao sofrimento. No verso 16 até o verso 18, nós percebemos que o apóstolo Paulo pode chegar até o fim da sua carreira, porque ele tem dependência total ao Senhor e não aos homens. E do verso 19 até o verso 22, nós encontramos um quarto motivo pelo qual o apóstolo Paulo foi o homem que foi em toda a sua vida e até o final perseverou e apresentou a sua vida como uma oferta ao Senhor. Do 19 ao 22, nós temos o reconhecimento de Paulo, de que ele teve amigos fiéis no Senhor, parceiros de ministério fiéis no Senhor. E o nosso desafio é meditar nesses 4 pontos nesta noite. Eu gostaria de convidar os irmãos para que nós considerássemos essa primeira parte. O que tem impedido muitos de concluir a obra do Senhor, de chegar até o final, de não se desviar no meio do caminho. E essa é a primeira resposta que nós podemos encontrar olhando para o apóstolo Paulo. Não há uma ambição santa ardendo no coração de muitos crentes. Não há uma ambição santa ardendo em nossos corações muitas vezes. Porque o que Paulo está dizendo aqui é que ele sabe que ele concluiu, ele chegou até o fim, ele executou aquilo que foi chamado para fazer. E isso, para o apóstolo Paulo,
era um chamado que envolvia levar adiante a obra de Cristo, levar adiante o sofrimento de Cristo. Eu convido os irmãos para que abram comigo rapidamente Colossenses capítulo 1, verso 24. Colossenses capítulo 1, verso 24. Algumas páginas para trás você vai encontrar o livro, a Epístola de Colossenses, no capítulo 1, verso 24. O que era essa ambição santa do apóstolo Paulo? Qual era o desejo que pulsava no seu coração? Colossenses 1, 24 diz o seguinte, o apóstolo escrevendo: agora me alegro nos meus sofrimentos por vós, a igreja, e completo no meu corpo o que resta do sofrimento de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, segundo o chamado de Deus, que me foi concedido para convosco, a fim de tornar plenamente conhecida a palavra de Deus. Essa era a ambição que ardia no coração do apóstolo Paulo, e antes de ser preso, ele já dizia isso para a igreja, ele já expressava isso, ele tinha um alvo, um foco, um objetivo: concluir aquilo para o qual foi chamado, manifestar por meio do seu ministério os sofrimentos de Cristo, para que a palavra de Deus fosse anunciada. E observe comigo que esse texto fala que Paulo não somente conseguiu fazer isso, ele chegou até o final, mas ele entende que o cumprimento final desse sofrimento é que ele seria derramado como uma oferta, ele seria apresentado ao Senhor como uma oferta, e ele faz referência a uma oferta de libação. E quando você olha para o Antigo Testamento, lá em Números, no capítulo 15, verso 5, você entende que a oferta de libação era o derramar do vinho, de uma bebida, sobre o cordeiro que seria sacrificado. Então o que Paulo está dizendo é: o meu sofrimento não se compara com o sofrimento do cordeiro, mas eu estou aqui apresentando a minha vida, para que de modo agradável, o sacrifício de Cristo, que foi oferecido em favor da igreja, seja completado, enquanto o povo de Deus ouve a mensagem, e outros que não conhecem se achegam, e outros são alcançados por meio da pregação do Evangelho. Eu estou participando desse sofrimento, e agora, como Cristo foi entregue, e se apresentou, e foi ofertado como um cordeiro, eu estou sendo apresentado como uma oferta, e sendo derramado diante do Senhor. E eu quero que você lembre o seguinte, para que você tenha uma noção do que está acontecendo aqui. Em um primeiro momento, o apóstolo Paulo é preso. Ele foi preso por 2 vezes, que são reconhecidas como as 2 principais prisões do apóstolo Paulo. Em alguns momentos ele foi encarcerado, mas as prisões dele podem ser divididas em 2 momentos. Uma primeira prisão, quando os judeus se levantam contra ele, e ele é chamado para prestar explicações, e ele fica preso por um tempo. Mas aqui nós estamos diante de uma segunda prisão. Não é mais uma prisão por causa da perseguição religiosa dos judeus. É uma perseguição iniciada contra os cristãos com uma motivação política. O evangelho não poderia ser contido, irmãos, porque ele é a vontade de Deus, ele é a revelação de Deus. E quando o evangelho começa a avançar, o inimigo também levanta os seus que irão se opor, que irão se levantar e vão tramar e vão fazer levantes para que a palavra não prospere. E um desses inimigos ficou conhecido na história, é o imperador Nero. E diz a história que Nero não somente era um homem perturbado emocionalmente, um homem cruel, mas ele provavelmente foi o responsável por um incêndio que aconteceu na cidade de Roma, no ano de 68. E nesse incêndio, 10 dos 14 bairros foram queimados.
E os historiadores dizem que enquanto a cidade queimava por 7 dias, Nero era visto na beira do seu palácio, tocando a sua lira e cantando. E sabendo que somente 4 bairros não foram atingidos, nesses 4 bairros haviam, de maneira predominante, judeus e cristãos. Quem ele acusou? Os cristãos. Provavelmente no ano de 68, o apóstolo Paulo participou de uma das perseguições mais sangrentas que a igreja enfrentava. Para que vocês tenham noção de tudo isso que foi causado, quando Nero acusa os cristãos, começa uma perseguição intensa. E o que nós temos notícia é que faltava madeira na cidade para crucificar cristãos, amarrar eles nas cruzes, jogar piche sobre eles e acender o fogo para que eles iluminassem a cidade. Como se estivessem dizendo: não foram vocês os responsáveis pelo incêndio? Não é isso que vocês queriam? E vários cristãos foram mortos, a ponto de nós sabermos hoje que faltava madeira na cidade, de tantas cruzes que foram feitas para incendiar pessoas. E o apóstolo Paulo está aqui, preso, a mando de Nero, provavelmente. Ele está num calabouço. A primeira prisão era uma prisão domiciliar. Ele recebia judeus, ele podia receber pessoas, ele não podia ir e vir, mas ele tinha acesso, ele podia se comunicar. Mas aqui ele está em uma masmorra. Nós estamos não mais diante daquele apóstolo Paulo, que estava no vigor da sua juventude, pregando e avançando a obra. Nós estamos falando de um homem idoso, no final da sua vida. Mas esse homem, olhando para todo este quadro, ele não se desespera, ele não se angustia, ele passa por dores, nós vamos ver isso, ele reconhece as suas dores, ele fala das suas necessidades, nós vamos ver isso, mas ele não está desesperado. E como, irmãos, nós precisamos dessa mensagem para nós hoje, como igreja do Senhor. Como nós precisamos ser desafiados. As nossas dores e angústias, elas são reais, sim. Nós devemos apresentar tudo ao Senhor, Ele ordena isso. Mas como o nosso coração, muitas vezes, é levado junto com o mundo, por uma falsa ideia de que nós vamos ser mais felizes, nós vamos estar mais satisfeitos, se nós nos preservarmos. Se nós não nos apresentarmos e nos entregarmos para o Senhor, se nós não corrermos riscos por causa do Evangelho, por causa da palavra do Senhor, se nós não nos expormos, porque muitas vezes a nossa mentalidade é a mesma do lado de fora. Nós estamos acomodados juntos com o mundo, e isso remove do nosso coração a ambição santa que havia no coração do apóstolo do Senhor. Eu estou sendo apresentado como uma oferta. Esse homem está falando da sua própria morte. Eu estou caminhando pelo corredor, eu sei o que me aguarda, mas isso é uma oferta ao Senhor, Ele receberá isso. Eu estou apresentando a minha vida, não é Nero que vai remover a minha vida, mas a minha vida está sendo entregue ao Senhor, totalmente ao Senhor, consagrada ao Senhor até o fim. E essa oferta de libação era uma oferta feita no Antigo Testamento com a bebida forte, com o vinho. Não era o sacrifício propriamente pelo pecado, mas era um ato de consagração do animal que seria sacrificado. Paulo está carregando os sofrimentos de Cristo. Paulo está completando a sua missão e a sua carreira. Essa era a sua ambição santa. Agora observe o seguinte, no verso 7 ele está dizendo para Timóteo:
E lembre-se que ele está encorajando aquele jovem ministro que vai assumir o bastão. Paulo não está apenas aqui falando e dando algumas instruções para esse jovem pastor, mas ele está passando o bastão da igreja para esse que iria continuar a obra. E o que Paulo diz no verso 7: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Muitas vezes nós olhamos para isso como se fosse uma mera expressão. Mas Paulo está dizendo o seguinte para Timóteo: aquilo que eu disse para você, eu estou concluindo. Aquilo que eu ordenei para você, eu estou concluindo. Quais são as 3 imagens que ele apresenta? O lutador, o corredor, aquele que persevera com fé até o fim. Volte comigo para a página anterior e observe 2 Timóteo, capítulo 2, verso 3 até o verso 7. O lutador, o corredor e aquele que persevera até o fim. Agora observe o que antes ele havia ensinado para Timóteo. Capítulo 2, verso 3. Sofre comigo como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com assuntos da vida civil, pois deseja agradar aquele que o alistou para a guerra. O soldado luta. Continuando, e se um atleta competir nos jogos públicos, não será coroado, se não cumprir o regulamento. Os atletas aqui envolvem as várias disputas do atletismo, mas a imagem que nós temos também do apóstolo Paulo é de imitar um atleta que corre até o final. Verso 6, o agricultor que trabalha deve ser o primeiro a se beneficiar dos frutos colhidos. Medita no que eu estou te dizendo, pois o Senhor te fará entender tudo. Sofre comigo como um combatente, se esforça como um atleta, Timóteo. Persevera como aquele que está lançando a semente, crendo que vai colher os frutos. E agora no final o que Paulo está dizendo? Eu combati o bom combate. Eu concluí a minha corrida. Eu perseverei com fé até o final. Lutar, correr, perseverar pelo prêmio da soberana vocação em Cristo. Isso ardia. Essa era a santa ambição que queimava no coração do apóstolo e que não o impedia de abandonar a obra do Senhor. E o verso 8 nos lembra de algo que muitas vezes nós nos esquecemos. Nós falamos do Evangelho como a mensagem daquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O perdão, a reconciliação, a aceitação por parte de Deus, como isso deve mover o nosso coração. Mas o apóstolo Paulo traz aqui uma outra imagem que é importante para nós também. Não apenas olhar para o passado e saber aquilo que Cristo fez por nós, a obra do Senhor em nosso favor, mas também olhar para frente e saber que aquele que prometeu irá cumprir. Aquele que nos prometeu uma recompensa irá nos entregar a coroa. Aquele que disse que nós devemos perseverar até o fim, para sermos salvos, para recebermos dele a recompensa, ele nos abençoará. Mas o grande dilema aqui é que na cabeça do apóstolo Paulo ele sabe que isso envolve a própria morte. Para que ele receba a sua coroa, ele precisará enfrentar a morte. E eu quero que você olhe comigo o texto de Apocalipse no capítulo 14 e verso 13, porque ele nos chama a olhar para a morte da mesma forma como o apóstolo Paulo encara nessa passagem. Apocalipse capítulo 14, verso 13. Assim diz a palavra do Senhor:
Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus trabalhos, pois suas obras os acompanham. Essa era a confiança do apóstolo Paulo. O seu descanso não estava aqui, a sua recompensa não estava aqui. Aquilo que ele receberia do Senhor não fazia parte desta vida e nem deste mundo. E como diz John Stott, o nosso Deus, Ele é de fato o Deus de toda a história. Deus está executando o seu propósito ano após ano. Um obreiro pode cair, mas a obra de Deus continua. A tocha do Evangelho é transmitida de geração em geração. Ao morrerem líderes da geração anterior, é da maior urgência que se levantem aqueles da geração seguinte e com coragem tomem os seus lugares. O coração de Timóteo deve ter sido profundamente tocado por essa exortação do velho guerreiro Paulo, que o levara a Cristo. Pense nessa imagem. Os cristãos estão iluminando Roma, sendo queimados. Mas esse homem se alegra. Esse é o momento de eu receber a minha coroa. E ele está dizendo isso para um jovem pastor que pastoreava uma igreja muito, muito difícil. E eu tenho dificuldade às vezes, quando alguns leem, que quando Paulo diz para Timóteo, não se envergonhe do Evangelho, não se envergonhe de mim. Alguns associam rapidamente que Timóteo era uma pessoa tímida. Mas o que Paulo está fazendo aqui é o seguinte: apesar das pressões, apesar das oposições, não abandone o seu posto, Timóteo. Eu vim até o fim, eu vou receber a minha recompensa. O Senhor agora está te chamando, o Senhor agora está te levantando, o Senhor agora está te desafiando para levar adiante os sofrimentos de Cristo Jesus por meio do seu corpo, por meio da pregação da palavra, por meio do pastoreio, por meio do anúncio do Evangelho. Isso deve ter tocado o coração deste discípulo de Paulo. E ele precisava ser incendiado, e a chama no coração precisava ser muito maior do que a chama da perseguição que estava ao redor. Nós, irmãos, muitas vezes não concluímos bem as coisas que pertencem ao Senhor, porque no nosso coração não há mais uma ambição santa. Nós não queremos mais levar adiante os sofrimentos de Cristo. Nós não queremos mais levar adiante a obra do Senhor. Nós nos esquecemos que nós já estamos muito mais perto do fim do que aqueles que vieram. Nós estamos indo em direção ao final, a chegada. E Cristo Jesus irá nos recompensar. Mas o grande risco para nós é o seguinte: Paulo tinha essa ambição santa, então significa que ele era um homem super espiritual. Significa que ele era um homem extraordinário, que ele enfrentava tudo, que ele passava por cima de tudo. Eu quero que você observe comigo, retornando para esse texto, e veja aquilo que nós lemos do verso 9 até o verso 15. Procura visitar-me em breve, pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalhava com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenha muito cuidado com ele,
pois resistiu muito às nossas palavras. Nós, irmãos, não estamos diante de um super-homem. Nós estamos diante de um homem que tem necessidades emocionais. Ele precisa dos seus companheiros nesse momento. Ele tem necessidades físicas. Ele pede para que Timóteo traga a sua capa. E alguns especulam que talvez a prisão de Paulo foi tão imediata que ele não teve tempo de levar consigo os seus bens. E a capa era um acessório importante que ele deveria ter para o período do inverno. Senão, ele poderia não resistir à prisão. Ele tem necessidades físicas e ele tem necessidades mentais. Ele sente a necessidade de clamar para Timóteo. Em um primeiro momento, quando ele fala, no início da epístola, ele fala para Timóteo vir de uma maneira em que ele dá a entender que ele está falando com autoridade apostólica sobre a vida deste que era um dos seus cooperadores. Mas nesse momento, nós estamos diante de um homem em sofrimento. Procura visitar-me em breve. Não demore para vir. Eu preciso de você aqui. Não demore para vir, Timóteo. E quando você vier, traga a minha capa, traga os meus livros, traz comigo Marcos, ele é muito útil para mim. Mas isso tudo em meio a uma situação de abandono. Paulo está experimentando, no fim da sua vida, um abandono que mais uma vez mostra para nós o quanto esse homem estava experimentando os sofrimentos de Cristo por meio do seu próprio ministério. E muitas vezes nós não identificamos isso, nós não enxergamos isso, nós apenas olhamos para esse momento como uma deserção. Alguém que ajudava e colaborava com Paulo está o abandonando. Mas aqui, se nós olharmos para o termo que Paulo está usando, para a expressão que ele está falando, ele está usando a mesma expressão do Salmo 22, o Salmo messiânico. E Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Demas, por amar este mundo, me abandonou. Ele partiu, ele foi embora. Aquele que era um dos meus cooperadores me abandonou. E quando nós entendemos a mensagem aqui, nós podemos ter uma leitura de que talvez esse homem, no meio da perseguição, ele foi tentado. E alguns especulam que provavelmente ele foi seguir uma outra carreira. Ele abandonou de repente, ele deixou para trás o seu ministério e foi seguir uma outra carreira. E foi, provavelmente, ganhar dinheiro. E saiu do meio da igreja. Demas amou este mundo e me abandonou. E quando ele fala de Marcos, uma coisa interessante nós podemos ver aqui também. Esse é João Marcos, aquele primo de Barnabé, aquele jovem que acompanhava eles nas viagens, na primeira viagem missionária. Ele retorna, ele retrocede, ele abandona. Na segunda viagem, Barnabé deseja levá-lo. E o que Paulo diz? Não, ele não vai. Ele já retrocedeu uma vez, ele não vai. Mas essa, irmãos, é a beleza desse evangelho. Barnabé fica com João Marcos. Paulo prossegue e vai seguir anunciando a mensagem do evangelho. Mas João Marcos também é tratado. E agora o que Paulo diz dele: quando você vier, Timóteo, traz comigo Marcos, porque ele é muito útil para o meu ministério. Esse homem que está experimentando a masmorra, o abandono, a deserção, ainda assim, preste atenção nisso, ainda assim, está preocupado com as peças no tabuleiro. Ele não está olhando para si mesmo, ele está olhando para a igreja do Senhor. E ele está pensando que nesses momentos finais,
ele tem que colocar pessoas estratégicas em posições estratégicas. E o que eu entendo quando eu olho para tudo isso, meu irmão e minha irmã, é que as nossas angústias são reais, as nossas dores são reais, mas olhando tanto para Cristo, quanto para a imagem de Cristo por meio do apóstolo Paulo, nós somos chamados a perseverar em meio às angústias. Ele não se lamenta, ele não se faz de coitado, ele reconhece a sua necessidade, mas esse aqui não é um homem desesperado. Ele está expondo as suas dores e angústias para o seu parceiro ministerial, para aquele que viria para consolá-lo, mas ele não deixa de olhar para a igreja do Senhor, ele não deixa de fazer aquilo para o qual ele foi chamado. E o que eu quero dizer com isso de maneira bem prática para cada um de nós aqui nessa noite: a angústia virá, a dor virá, seja no ministério, seja nas lutas na sua casa, mas não pare, se arraste se for preciso, mas não retroceda. Olhe para o Senhor e continue, olhe para o Senhor e vá adiante, mesmo que tudo diga ao contrário, mesmo que dentro tudo diga ao contrário, olhe para o Senhor e continue, e prossiga. Esse homem, em meio à sua angústia, em meio ao seu sofrimento, está preocupado. Ele vê o seu abandono, mas ele sabe que isso faz parte do seu chamado para carregar o sofrimento de Cristo. Mas ainda assim, ele está preocupado com as posições no tabuleiro da obra de Deus. As peças, as pessoas que vão assumir os locais. Demas o abandona, mas ele ainda assim continua enviando pessoas e dizendo onde estão cada um para Timóteo, para que ele tome essa responsabilidade também para si. E para a gente considerar uma outra citação interessante de John Stott, que diz o seguinte: sem dúvida Paulo desfrutou da companhia, da força do Senhor Jesus em seu calabouço. Todavia, o auxílio que recebeu do seu Senhor foi tanto de modo direto como de modo indireto. Quando nosso espírito está solitário, precisamos de amigos. Quando nosso corpo está sentindo frio, precisamos de roupas. Quando nossa mente está aborrecida, precisamos de livros. Não é falta de espiritualidade admitir isso, é humano. Para sermos cristãos, não precisamos negar nossa humanidade, nem nossa fragilidade. Esse era um homem que tinha as duas coisas: uma ambição santa, um zelo santo, uma consagração, mas ele era homem, como você e eu. Pense nessa imagem. Se nós nos agoniamos, sabendo que algumas das nossas pessoas mais queridas passam por dores, por doenças, nós estamos olhando aqui para um quadro onde cristãos estão sendo mortos terrivelmente, e aquele que é o principal líder da pregação do Evangelho está caminhando para a morte. Ele não se finge de super-homem, ele se entrega ao Senhor, e ele confessa para o seu parceiro ministerial, para o seu pupilo Timóteo, que ele precisa de ajuda nesse momento. Ele precisa de conforto nesse momento. Lembre-se de Cristo Jesus, na sua maior agonia, se preparando para a cruz. Os anjos o serviam, e aqui Timóteo precisa de seus cooperadores. Ele precisa de Timóteo. Ele precisa de João Marcos, ele precisa da sua capa, ele precisa colocar a cabeça no lugar. A nossa espiritualidade, irmãos, não remove a nossa humanidade. A nossa espiritualidade não remove a nossa fragilidade. E eu fico imaginando se um pregador da prosperidade pudesse encontrar com Paulo, o que ele diria?
Por que você está nessa condição? A nossa fé não nos faz vitoriosos? Nós não cremos em um Deus que faz todas as coisas e que é poderoso para nos dar todas as riquezas do mundo? Será que ele não desdenharia de Paulo? E se nós invertêssemos um pouco, porque a teologia da prosperidade já não é mais uma coisa tão em alta assim. E se nós pensássemos na teologia que impera em muitos púlpitos hoje, inclusive batistas, a teologia do coach. Você é especial, você é maravilhoso, você não pode aceitar isso. Alguém já fez uma piada dizendo o seguinte: se o pessoal do coach vai falar para alguém que perdeu um ônibus e está triste, ele vai dizer: olha, não foi você que perdeu o ônibus que perdeu você. Não é isso? Você é grande, você é maravilhoso, você é o centro, tudo gira ao redor de você, inclusive Deus. Que coisa maravilhosa. E Paulo está aqui, agonizando em uma masmorra. O maior pregador do Evangelho, o maior plantador de igrejas. O homem que foi incumbido de trazer a fé a nós, a cada um de nós aqui. E ele está dizendo que ele foi bem sucedido. Ele está sendo bem sucedido, mesmo em meio ao sofrimento e à angústia. E de onde vem essa força? De onde vem não somente o zelo, mas o reconhecimento que mesmo sendo fraco, ele permanece forte. E isso nos leva para o nosso terceiro ponto. Paulo pode concluir a obra de Deus porque ele tem uma dependência total no Senhor e não nos homens. Ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece que ele precisa de apoio e de auxílio, mas a sua confiança final está no Senhor. Observe o verso 16 em diante. Paulo está dizendo que não somente ele foi desprezado, ele foi perseguido por um tal de Alexandre, um latoeiro, que provavelmente o denunciou, estava envolvido com a sua prisão, mas aqui algo mais doloroso. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou, pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado. Esse Alexandre, o latoeiro, é bem provável que tenha sido um fofoqueiro profissional. E o que é isso? Provavelmente ele ganhou algum dinheiro delatando o apóstolo Paulo e dizendo onde ele estava. E Paulo diz: olha, ele está nas mãos do Senhor. O Senhor vai tratar dele. Mas aqui, Paulo está dizendo que os crentes, a igreja, não o acompanhou na sua primeira defesa. No seu julgamento, todos o abandonaram. E para a gente entender o quanto Paulo está ligado e conectado com Cristo Jesus, quanto ele está encharcado do Evangelho, quem foi abandonado, irmãos, no seu julgamento? Cristo. E o que Cristo fez? Quando apresentava o seu corpo ao Pai, intercedeu, orou pelos seus. E o que Paulo faz aqui? O que ele diz no final do verso 16? Que isto não lhe seja cobrado. Que Deus tenha misericórdia. Por que ele diz isso? O verso 17 explica para nós: o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. E para que você entenda a dimensão disso, desse paralelo entre um pregador fiel do Evangelho,
que no final da sua vida reflete a obra de Cristo, mesmo caminhando no corredor da morte, eu quero que você abra comigo o Salmo de número 22. Ele está dizendo que foi abandonado. Ele está dizendo que o Senhor o livrou da boca do leão. E ele está dizendo que ele alcançou o objetivo final. Ele anunciou a palavra de Deus para todos os gentios. Observe comigo o Salmo 22. Este é um salmo que se aplica ao Messias. É um salmo que mostra todo o sofrimento e a agonia de Cristo Jesus de maneira profética. No verso 1, como nós falamos, está o texto que Jesus diz quando está na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque estás longe de dar-me livramento, longe das palavras do meu clamor. Isso foi o que Jesus disse na cruz. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Paulo se identifica quando ele usa a tradução grega dessa passagem para dizer: todos me abandonaram. Mas quando nós olhamos o verso 17 e 18, eu quero que você leia comigo agora o verso 22 e 27 desse salmo, o que nós encontramos. Ele diz: o Senhor me fortaleceu e eu fui livrado da boca do leão. Aliás, verso 21 e 27. Salva-me da boca do leão, sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. A teologia bíblica nos ensina que aqui, olhando para o Messias, nós sabemos que ele não foi detido pela morte, e o leão era a morte. E o que Paulo está dizendo aqui: eu não fui parado por medo da morte. O leão não pôde me constranger. Alguns entendem que essa mensagem aqui tem relação com a insígnia de César e com as insígnias que normalmente eram carregadas pelos reis, que portavam alguns animais, especialmente os leões. Mas Paulo sabia que ele seria entregue. Ele enfrentaria Nero. Ele seria decapitado por Nero. Ele já sabia disso. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: eu fui livrado da boca do leão. Eu não temo a morte. O sofrimento, a angústia não pode me parar. E observe agora o verso 27. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Todas as famílias das nações é provavelmente a alusão que Paulo está dizendo aqui. Todos os gentios ouviram a mensagem do Evangelho por meio da minha boca. Conecte, irmão, as duas realidades. Esse homem está angustiado. Para o mundo ele é um derrotado, um velho, abandonado, sofrendo, caminhando para a morte. Mas quando ele olha para a palavra de Deus, ele vê as profecias estão se cumprindo. Eu anunciei no centro do mundo a mensagem poderosa do Evangelho. Todos os gentios ouviram, todas as nações ouviram, como está lá no Salmo. E um outro comentarista diz o seguinte: quando Paulo ficou desanimado com os coríntios, o Senhor foi até ele e o encorajou. Isso está lá no livro de Atos. Depois de ser preso em Jerusalém, Paulo voltou a receber a visita e o estímulo do Senhor. Ele foi fortalecido enquanto estava na sua primeira prisão. Durante a terrível tempestade em que Paulo estava a bordo de um navio, mais uma vez o Senhor lhe deu forças e coragem. Agora, naquela horrível prisão romana,
Paulo voltou a experimentar a presença fortalecedora do Senhor, que havia prometido: de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. E se nós estamos falando de uma mentalidade que é oposta à mentalidade do mundo aqui, irmãos, se ali fora nós vemos que as pessoas querem fugir de responsabilidade, querem fugir de compromisso, querem viver livres para fazer o que bem entenderem, quando bem quiserem, na hora que quiserem, como quiserem, sem prestar contas para ninguém, achando que isso é felicidade. Nós estamos aqui olhando para esse homem que se entrega totalmente à vontade do Senhor, mas apesar do alto custo, ele também tem uma alta recompensa. O próprio Senhor o fortalece, o próprio Senhor o conduz, o próprio Senhor o dá graça. E como é engraçado, porque muitas vezes no meio cristão, não sei se alguns dos irmãos já ouviram, alguém contar um testemunho e dizer o seguinte: como foi difícil aquele momento, como foi pesado, mas como o Senhor nos sustentou, como Deus nos conduziu, como Deus se manifestou presente. E nós, talvez com o nosso cristianismo de classe média, de estabilidade, de chegar em um local onde nós não somos afligidos por nada, nós não temos problemas, nós queremos estar tranquilos e servir ao Senhor, e vir no final de semana, está tudo bem. Nós nos esquecemos que nós somos chamados a não somente receber a obra de Cristo, mas participar dos seus sofrimentos, e isso também tem recompensa. O apóstolo Paulo era sustentado pelo próprio Deus, mas ele só era sustentado pelo próprio Deus porque ele aceitou o desafio de se entregar totalmente ao Senhor, de confiar totalmente no Senhor. Para que nós cheguemos ao fim, eu gostaria apenas de pensar nesses últimos versos. Quando nós olhamos do verso 19 até o verso 22, nós enxergamos que Paulo pôde chegar até o fim, porque ele também teve parceiros, amigos fiéis no Senhor, e amigos que não somente se preocupavam com ele, mas tinham o mesmo zelo, o mesmo alvo, a mesma ambição, a santa ambição que ardia no coração de Paulo. E ele diz o seguinte: cumprimenta Prisca, ou Priscila e Áquila, bem como a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo, doente em Mileto. Apressa-te e vem antes do inverno. Eubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te cumprimentam. O Senhor seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Eu gostaria apenas de lembrar que aqui ele está citando pessoas com as quais ele desenvolveu o seu ministério e permaneciam fiéis no ministério. Ele usa uma referência a Prisca e Áquila, um casal que tinha a mesma profissão, que foi muito abençoado por meio da pregação do Evangelho, mas também se tornou cooperador do apóstolo, recebeu uma igreja na sua casa, perseveravam fiéis ao Senhor. Ele cita Onesíforo. E quem é esse homem? Volte comigo algumas páginas. Observe lá no capítulo 1, do verso 16 até o verso 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo. 2 Timóteo 1, do 16 ao 18. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda que naquele dia obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso.
Quando Paulo fala que Onesíforo o procurou em Roma, é porque ele foi de fato insistente. É como se ele estivesse dizendo, ele não somente andou atrás de mim, mas ele persistiu. Ele veio aqui na masmorra, olhando de cela em cela, até que ele pudesse me encontrar. Que o Senhor o recompense por isso. Ele é um ânimo para mim, ele é um consolo para mim. Prisca, Áquila, Onesíforo e o próprio Timóteo estão nesse rol de parceiros e amigos fiéis. Irmãos, nós não podemos negligenciar a igreja do Senhor. A nossa fé não é uma fé individual, solitária, somente no nosso quarto de oração. Você deve sim perseverar na leitura bíblica, meditando, orando, buscando a face do Senhor, mas isso não te isenta de caminhar lado a lado com pessoas fiéis e levar a obra do Senhor adiante, porque muitas vezes são essas pessoas que vão te auxiliar no dia mau. E Paulo não somente é auxiliado, mas ele também expressa a sua bênção ao final, falando não somente que deseja que o Senhor esteja com Timóteo, mas que a graça seja com toda a igreja. Essa não era apenas uma epístola para Timóteo ler, era uma epístola que iria impactar e abençoar a vida de uma igreja. E para nós encerrarmos, um breve comentário de Matthew Henry, onde ele diz o seguinte: para sermos felizes, não necessitamos mais que termos o Senhor Jesus Cristo com o nosso espírito, pois nele se resumem todas as bênçãos espirituais. Para sermos felizes, não necessitamos mais do que termos o Senhor Jesus Cristo como o nosso espírito, pois nele se resumem todas as bênçãos espirituais. A melhor oração que podemos oferecer por nossos amigos é que o Senhor Jesus esteja com o seu espírito e que o Senhor os santifique e os salve e que no final os receba junto dele. Muitos daqueles que acreditaram, como Paulo, estão agora diante do trono, dando glória a seu Senhor. Sejamos os seus seguidores. Que o Senhor seja com o nosso espírito e que a graça seja com a igreja de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, e vamos orar. Aqueles que assim puderem. Pai, nós te bendizemos nessa noite, porque a Tua palavra nos desafia, Deus. A Tua palavra nos chama a sair da nossa zona de conforto, a reconhecer que, mesmo em meio aos piores sofrimentos, nós temos o consolo do Senhor, o sustento do Senhor, e nós temos a palavra do Senhor, porque Cristo já havia nos alertado: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E olhando para tudo isso, para todo esse quadro que nós vemos hoje, o sofrimento dos santos no passado, o sofrimento de Cristo, o sofrimento do teu apóstolo, sabendo que tudo isso, ó Deus, é manifestação da obra perfeita do Senhor, nós queremos nos colocar em nossas posições e permanecer, ó Deus. Nos ajuda a concluir a tua obra. Nos ajuda a combater até o fim. Nos ajuda a correr, ó Deus, até que estejamos diante do nosso prêmio, da nossa recompensa final. Nos ajuda a semear com fé, sabendo que nós, se não desfalecermos, também colheremos. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia do teu povo,
Nós, ó Deus, por nós mesmos não somos aptos para essa grande obra, mas é o Teu Espírito, é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor, é o Teu Evangelho, é a graça de Cristo Jesus. Nós nos entregamos a Ti, nós nos apresentamos a Ti, nós carecemos do Teu auxílio. Tem misericórdia de nós. Se há algum irmão aqui cansado, desanimado, que ele possa olhar mais uma vez para o sofrimento de Cristo, para o seu abandono, para o seu desespero, e saber que tudo isso foi passado para que nós fôssemos consolados. O Senhor não nos prometeu tirar do vale da sombra da morte, mas o Senhor prometeu passar conosco. Cuida cada irmão aqui, sustenta cada irmão aqui, ó Deus, em meio às lutas e angústias, e nos faz, ó Deus, olhar para o sacrifício, para a entrega daqueles que estão pagando com a própria vida ainda hoje, porque testemunham do Senhor, porque confessam o nome do Senhor, e nos ajuda, Deus, a olhar para os nossos sofrimentos momentâneos e passageiros nessa vida, com uma esperança de que tudo isso, ó Deus, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Que o Cordeiro receba a sua recompensa. Que a sua graça, ó Deus, permaneça conosco. Que Cristo Jesus fortaleça o nosso espírito. No nome dele, nós oramos desde já agradecidos. Amém, amém e amém.